Então, a partir de agora, a gente está, então, tendo essa aula de tira dúvidas para a prova 1 de Biologia Molecular, onde nós estaremos trabalhando, né, demandas e dúvidas de vocês dos conteúdos de histórico da biomol, estrutura do DNA e RNA, natureza química dessas moléculas, replicação do DNA e transcrição e processamento do RNA mensageiro. Então, a partir de agora, mandem as dúvidas pelo bate-papo, colocando o número da questão, se é pergunta resumo ou estudo dirigido e de qual conteúdo. Se for uma dúvida conceitual, mando também. E quem quiser falar pelo microfone, é só se inscrever pelo bate-papo que eu passo a palavra, tá? Vamos lá, gente. Hoje vocês comandam. Não sejam tímidos, tragam dúvidas. Eduarda, ela mandou aqui, eu fiquei um pouco em dúvida sobre aquela parte de identificação de um promotor nas fitas, que eu te perguntei no fórum. 5'TR, 3'TR também estão ambas as fitas? Muito boa, Eduardo. Eu vou abrir um quadro branco aqui para a gente fazer uns desenhos, que acho que fica mais fácil. Bom, vou pegar minha canetinha aqui. Quando a gente pensa no gene, o gene está onde, gente? Em qual das moléculas que a gente está trabalhando fica localizado o gene? Pergunto para todo mundo aí no bate-papo. Onde está um gene? Muito bem, Júlia, ele está no DNA. E aí, o que acaba acontecendo? Se ele está no DNA, Isabela também respondeu, ele está numa molécula dupla fita, né, Eduardo? Então, quando a gente pensa num gene aqui, ó, a gente está pensando num DNA dupla fita, beleza? O que acaba acontecendo? Quando a gente está falando das regiões do gene, que a gente fala, né? Tem uma fita 5' uma fita 3', uma fita 3' e uma fita 5'. Quando a gente fala, então, de um promotor, né? Que, como vocês muito bem já sabem, está localizado na região 5' UTR. Quando a gente fala dos exons, exon 1, exon 2, vou fazer só 2 exons aqui só para facilitar, tá? Com o intron 1 no meio. E a gente fala da região 3' UTR, onde vão ter as sequências de término da transcrição, né? Observe, a gente está falando de um gene, de uma unidade que vai levar à transcrição de algum produto gênico que está localizada numa molécula de DNA, dupla fita. Essa molécula de DNA dupla fita tem uma fita que vai atuar como molde e uma fita que vai atuar como codificador. Se a estrutura do gene é essa, acho que está claro para todo mundo que a transcrição começa no promotor e vai seguir em direção a 3' UTR. Então, a transcrição vai acontecer da esquerda para a direita, produzindo uma fita de RNA mensageiro de 5' para 3'. Para que isso aconteça, Eduardo, eu acho que é claro para todo mundo que a fita que eu estou sinalizando agora vai atuar como fita molde, ok? E essa fita vai atuar como fita codificadora, ok? E aí, o que vocês têm que pôr na cabeça, que é o que eu tentei falar com você lá no chat, e eu acho que verbalizando talvez fique mais claro. A sequência que vai estar na fita molde é complementar a sequência que está na fita codificadora do gene. Então, eu estou falando que isso aqui é um promotor em ambas as fitas. Quando os fatores de transcrição e a RNA polimerase vão se ligar a esse promotor, elas reconhecem a sequência que está nas duas fitas, porque ela reconhece, ela se liga a uma molécula de DNA. Então, ela se liga às duas fitas, ok? Mas na hora que a gente vai colocar a sequência do promotor nos bancos de dados, que eu até, inclusive, na hora dos slides, quando colocava o Tata Box, a sequência era assim,
esta é uma sequência que é da fita codificadora. Porque eu não sei se vocês se lembram lá da aula de estrutura do DNA, eu falei com vocês que toda vez que a gente vai depositar uma sequência no banco de dados, é uma convenção depositar as sequências de 5 linhas para 3 linhas da esquerda para a direita. Então, toda sequência de um gene que você vai acessar num banco de dados, como o GenBank, você estará acessando a sequência codificadora, que é a sequência que vai ser escrita de 5 linhas para 3 linhas da esquerda para a direita. Ok, Eduardo? Então, assim, as proteínas que se ligam ao DNA para fazer a transcrição, sejam elas os fatores gerais de transcrição, as proteínas ativadoras, as proteínas repressoras e a própria RNA polimerase, elas vão reconhecer uma molécula dupla fita. Então, elas vão estar se conectando à fita molde codificadora. Mas por uma questão de convenção nos bancos de dados, a gente só coloca a sequência de uma das fitas, porque seria redundante pôr das duas, porque uma é complementar à outra. E por uma convenção que eu já comentei lá na aula de estrutura, a gente sempre coloca a sequência da fita codificadora, que é aquela que está escrita de 5 linhas para 3 linhas, conforme o RNA também é transcrito. Clareou, Eduardo? Da mesma forma lá na 3' UTR. Vamos supor que eu tivesse falado com vocês que a sequência de reconhecimento à proteína Rho era ATGC. Estou chutando, tá? Não é não. Essa sequência ATGC que estaria na 3' UTR é a sequência que está na fita codificadora. Mas a proteína Rho vai reconhecer o que vai estar no RNA mensageiro, que nesse caso seria a UGC. Lembrando que o RNA mensageiro tem as mesmas sequências da fita codificadora, apenas fazendo a troca das timinas pela uracila. Ok? Gente, mais dúvidas? Manda, Júlia. Muito interessante. Bom, a telomerase e a adição de caudal poliar são coisas completamente diferentes, tá? Parece que o processo molecular é semelhante um pouco, mas não é, tá? O que acaba acontecendo? A telomerase, ela vai atuar no processo molecular de replicação. Em que ponto? Quando a gente está replicando os telômeros dos cromossomos lineares dos eucariotos, acaba tendo aquele problema que na fita de síntese retardada, depois que você tira o último primer, a DNA polimerase 1 tem dificuldades em reconstituir o espaço que aquele último primer deixou. Como não tem molde na frente, porque você já chegou no final do cromossomo, e não tem como colocar um novo primer para ela poder seguir e substituir o antigo, né? Seria assim, eu tirei um primer aqui. Para eu poder recolocar esse primer, eu precisava de uma ponta 3' aqui. Precisava de um outro primer, tá entendendo? Para eu cobrir esse pedaço. Como isso não existe, porque não tem molde, o cromossomo acabou, se a telomerase não atuar, você sempre perde um pedacinho de telômero, um pedacinho de sequência em cada ciclo de replicação na fita retardada, que, né, a gente sabe que sempre vai ter uma das fitas de síntese retardada ou descontínua na ponta dos telômeros. E a consequência disso é o encurtamento das sequências teloméricas ao longo das replicações. Qual que é a importância desse processo de encurtamento? O encurtamento dos telômeros é um importante marcador de envelhecimento e senescência, que vai ativar processos fisiológicos, como a apoptose, que eu acredito que vocês vão estudar com mais detalhes lá na aula de patologia com a professora Michele, tá? Bom, feito isso, o que acaba acontecendo? Em alguns tecidos, em alguns tipos celulares, nós temos a produção de uma enzima chamada telomerase.
A telomerase, ela tem a capacidade, porque ela tem no sítio catalítico dela um molde que ela cresce a fita molde depois do final do cromossomo. É como se ela crescesse o telômero, permitindo com que um primer seja colocado depois do final do cromossomo e permitindo a síntese de DNA, substituindo o último primer original na fita de síntese descontínua. Esse é um processo que ocorre na replicação em telômeros. A adição da cauda poli-A é um processo de amadurecimento do RNA mensageiro. Também ocorre apenas em eucariotos. Então, quando a RNA polimerase está na região 3' TR de um gene, aproveitando meu desenho aqui, quando a RNA polimerase está nessa região, ela está transcrevendo o final de um gene. Existem sequências na região 3' TR que estão sendo transcritas, que vão ativar lá na cauda CDT as proteínas de poliadenilação que lá já estão ligadas. E aí, o que essas proteínas vão fazer? Elas vão clivar o RNA mensageiro, que está sendo transcrito, e a partir desse ponto de clivagem, existe uma polimerase poli-A que não precisa de molde, e ela adiciona a cauda poli-A nesse RNA mensageiro que está terminando de ser transcrito e já está sendo processado ao mesmo tempo. Então, veja, Júlia, os processos são diferentes, porque a telomerase tem um molde dentro e a nossa enzima de poliadenilação, ela não precisa de molde, tranquilo? A telomerase atua no processo molecular de replicação, especificamente nos telômeros, enquanto que a maquinaria de poliadenilação vai estar atuando na transcrição, no processamento da transcrição, tá? E essa maquinaria vai estar atuando em cima de um RNA mensageiro em transcrição, enquanto a telomerase vai atuar em cima de um DNA, especificamente da fita de síntese descontínua de um telômero, tá? Qual que é a única semelhança que eu vejo nos dois processos? São processos ambos exclusivos dos organismos eucariotos, tanto a adição de cauda poli-A quanto a replicação dos telômeros pela ação da telomerase. Ok? Mais dúvidas, gente? Mais perguntas? Milena pediu a questão 9 do estudo dirigido de transcrição. Claro que eu posso falar sobre ela. Eu vou abrir o estudo dirigido aqui, gente, mas eu peço que alguns de vocês copiem e colem a pergunta no chat, porque se eu precisar abrir o quadro branco, eu consigo enxergar a pergunta pelo bate-papo. Se alguém puder fazer essa gentileza para mim. Estou abrindo aqui o estudo dirigido de transcrição. Ah, eu adoro essa pergunta. É a pergunta da professora Fabiana. Tá. Vou compartilhar aqui. Bom, imagino que vocês estão vendo aí o estudo dirigido de transcrição agora. Então, a gente vai estar falando sobre a questão de número 9, que é essa daqui, tá? Vou ler para vocês. A professora Fabiana Couto, ela é professora do Núcleo de Biologia, coordenadora do curso de Biologia, identificou uma mutação em leveduras que impede a colocação do cap 5' de um RNA recém-transcrito. Tá? Então, ela identificou uma mutação nas leveduras, aonde? Nas leveduras com mutação, o cap 5' não era adicionado aos RNAs mensageiros. Então, os RNAs mensageiros das leveduras com essa mutação não tinham cap, tá? Bom, entretanto, para surpresa da Fabiana, todas as enzimas necessárias para colocar o cap são normais. Então, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é a mutação é numa proteína envolvida no cap, porque a proteína está com problema, é por isso que o cap não é adicionado. Como está falado aqui na pergunta, as proteínas que adicionam o cap estão normais, estão completamente ativas. Mas a Fabiana, ela acaba determinando que a mutação que impede que o cap seja adicionado
ocorre em uma das subunidades, em um dos componentes da RNA polimerase 2. E aí a pergunta é: qual a subunidade da RNA polimerase 2 tem mutação? E como esta mutação resulta na falha em adicionar o CAP? Bom, aí agora eu vou voltar para o meu quadro. Vamos apagar. Vocês lembram que eu falei com vocês que a RNA polimerase tem uma parte dela chamada cauda CDT? Então, essa cauda CDT, gente, é uma subunidade da RNA polimerase 2 eucariótica. E essa cauda CDT, ela tem duas importâncias fundamentais para os processos de transcrição. A primeira delas é que a cauda CDT, ao ser fosforilada, torna a RNA polimerase ativa. Então, depois que os fatores gerais de transcrição reconhecem um promotor, a RNA polimerase é colocada na posição correta sobre esse promotor, alguns fatores gerais de transcrição fosforilam a cauda CDT da RNA polimerase, e aí, lembrem-se da minha explicação, é como se a gente desse a ignição, ativasse a RNA polimerase. E só depois que a cauda CDT é fosforilada é que a RNA polimerase pode iniciar a transcrição do RNA mensageiro de 5' para 3', ok? Mas existe uma outra função da cauda CDT. Depois que essa cauda CDT é fosforilada, se ligam na cauda CDT todas as enzimas e proteínas que vão fazer o que nos eucariotos? O processamento do RNA mensageiro. Então, as proteínas que adicionam o CAP, as proteínas que fazem o splicing, bem como os RNAs envolvidos no splicing, bem como as proteínas que adicionam a cauda poli-A, todas essas proteínas, enzimas e RNAs vão se ligar na cauda CDT da RNA polimerase após a sua fosforilação. E é por esse motivo que, à medida que o RNA transcrito primário está sendo transcrito, ele já recebe o CAP, ele já vai sofrendo o splicing, removendo os introns, e quando a transcrição está no finalzinho do gene, lá na 3'-TR, já é adicionada a cauda poli-A. Então, provavelmente, a mutação da linhagem de leveduras da Fabiana está na parte do gene que codifica a RNA polimerase, que codifica a cauda CDT. Porque se tem algum problema na cauda CDT, alguma mutação, algum aminoácido trocado, ausente ou fora do lugar, provavelmente as proteínas de processamento, seja do CAP, do splice ou da poli-A, não se ligam à cauda CDT. Então, mesmo que a proteína do CAP esteja normal, como é o caso do exemplo aqui da questão, ela não está ligada à cauda CDT. E se ela não está ligada à cauda CDT, ela não vai adicionar o CAP 5' durante a transcrição dos RNAs. Ok? Milena, ficou claro? Mais perguntas, dúvidas, pessoal? Enquanto vocês mandam dúvidas, bom, chegou. A Isabela perguntou, preciso dizer então que a mutação está exatamente no gene que codifica essa cauda? Bom, o gene, Isabela, o gene que codifica a RNA polimerase codifica a enzima inteira. Você pode falar, se você quiser ser extremamente correta, que a mutação está na parte do gene que codifica a cauda CDT da RNA polimerase. Sim, está lá, ok? É porque, lembre-se, gene é uma unidade que transcreve alguma coisa. Provavelmente o gene da RNA polimerase tem várias partes que codificam as subunidades que formam a enzima. Uma dessas subunidades é a cauda CDT, tá? Enquanto vocês mandam mais dúvidas, eu vou só buscar uma água, tá? Mas podem mandar, beleza?
Mandem a pergunta, a parte conceitual que vocês querem que eu olhe. Se é questão de estudo dirigido ou pergunta resumo, mandem, tá? Só vou rapidamente buscar um copo d'água ali. Bom, voltando. Júlia, sim, eu posso falar sobre a questão 14 das perguntas resumo, acredito que do conteúdo de transcrição. Mas para responder ela, eu vou pegar o slide da figura que a responde, tá? Então, deixa eu só abrir a aula aqui. Uma das coisas que eu queria falar com vocês é que é muito importante que vocês, às vezes, nos estudos, né, seja durante a resposta do estudo dirigido, ou às vezes durante a resposta das perguntas resumo, que vocês façam um retorno à aula, né, aos slides, porque às vezes a resposta está numa figura. E é esse o caso, tá, Júlia? Então, quando eu criei essa pergunta, o objetivo era que vocês voltassem nesse slide e percebessem que quando a gente está falando de um organismo eucarioto, né, que tem a compartimentalização, núcleo, citoplasma, que divide, onde ocorre o processo de transcrição e processamento, que é nuclear, para onde vai ocorrer o processo de tradução e modificação proteica, que é citoplasmático, a gente tem vários pontos de controle da expressão de um gene, né? Então, os pontos de controle aqui o controle transcricional, quando a gente está falando do início da transcrição, da montagem do complexo de fatores gerais de transcrição e da RNA polimerase sobre o promotor, aquelas alterações da estrutura da cromatina que os ativadores e os repressores fazem, que podem melhorar ou piorar o acesso da RNA polimerase e dos fatores gerais de transcrição ao promotor. Então, todas essas formas, esses mecanismos, estão envolvidos aqui no controle transcricional, que é o mais importante, que é o que de fato determina se vai ter ou não alguma transcrição, alguma produção do produto gênico daquele gene. Mas nós temos outros pontos de controle, não tão importantes quanto estes, mas eles ocorrem em eucariotos. Então, a gente sabe que a gente tem o controle do processamento. Nós veremos que um RNA que tem uma cauda poliar muito grande, ele vai durar mais tempo no citoplasma, vai ser traduzido mais vezes, mais proteína vai ser gerada. Se o cap foi adicionado de maneira incorreta, aquele RNA mensageiro não vai ter a ponta 5' protegida. Portanto, a durabilidade dele lá no citoplasma vai ser muito baixa, tá? Então, nós temos um segundo ponto de controle da expressão gênica nos eucariotos, que é o controle dos processos de processamento do RNA. E aqui vale falar que se tem splice alternativo, novos RNAs mensageiros maduros são gerados a partir de um mesmo transcrito primário. E, obviamente, teremos proteínas diferentes sendo traduzidas, tá? Um terceiro ponto de controle é o controle do transporte, né? Como que esse RNA pós-processado, maduro, mensageiro, ele é transportado do núcleo para o citoplasma. Existem proteínas que criam poros na membrana nuclear na carioteca que vão controlar esse transporte.
E além do transporte, a gente tem que endereçar esse RNA mensageiro para o local correto. Vocês se lembram das aulas de citologia do professor Gabriel, que nós temos ribossomos em 2 locais do citoplasma, ribossomos livres e ribossomos no retículo endoplasmático rugoso. E quando um RNA mensageiro vem do núcleo, ele precisa ser endereçado. Ele vai para o ribossomo livre? Ele vai para um ribossomo do retículo rugoso? O que define isso? Processos moleculares de transporte que ocorrem nessa terceira fase. E se o RNA, que deveria ir para o retículo, fica no citoplasma livre e vai ser traduzido por um ribossomo livre, a proteína gerada provavelmente não vai ser endereçada para o local correto. Só relembrando que proteínas que vão ser exportadas da célula, uma enzima digestiva, por exemplo, ou uma proteína que vai ser ancorada na membrana, uma proteína de membrana, vão ser geralmente traduzidas, lá nos ribossomos do retículo rugoso. Enquanto que uma proteína que vai ficar no citoplasma da célula, por exemplo, um componente do citoesqueleto, ele, por outro lado, vai ser traduzido num ribossomo livre. Existem umas etiquetas de transporte que os RNAs mensageiros têm na sua região 5' UTR que contribuem para esse endereçamento correto. E aí você tem um terceiro ponto de controle da expressão gênica. A durabilidade do RNA mensageiro dentro do citoplasma, isso quer dizer o controle da sua meia-vida, o controle da sua degradação, também é um ponto de controle da expressão gênica. Nós veremos que existem mecanismos moleculares que podem degradar o RNA mensageiro no citoplasma, mesmo com ele tendo cap 5' e cauda poliar protegendo as suas pontas da ação das RNAs. Outro ponto de controle é o controle da tradução. O ribossomo reconheceu a região 5' UTR do RNA mensageiro, o ribossomo começou a traduzir o exon 1 lá naquele AUG, naquele códon de início de maneira correta? Se sim, a proteína foi produzida. Se não, mesmo com tudo isso sendo feito, a proteína não foi gerada. E depois que a proteína é traduzida de maneira correta por um ribossomo, você ainda tem um último ponto de controle da expressão gênica, que é a atividade proteica. Nem toda proteína é traduzida na sua conformação ativa. Muitas proteínas celulares, depois que são traduzidas no ribossomo, ainda precisam de modificações químicas, como adição de um grupo fosfato, adição de um grupo metil, e esse controle da atividade proteica também é o último ponto da regulação da expressão gênica. E somente quando a proteína é ativa é que a gente tem a expressão de algum fenótipo associado àquela proteína e, obviamente, associado à expressão do gene que está lá no DNA. Então, Odília, quando eu criei essa questão, a ideia era vocês voltarem nesse slide e explicarem essa figura. Nunca se esquecendo que o ponto mais importante de regulação da expressão gênica de qualquer gene é o controle do início da transcrição. Ok? Mais perguntas, pessoal? Dúvidas? Fiquem à vontade. Não achem que as perguntas são retardadas, porque elas não são. Toda pergunta é importante. A Júlia pediu a atividade 8 do estudo dirigido de replicação. Tá, vou tirar o slide aqui então, só um minutinho. Ah, muito bem.
Essa aqui, Júlia? Bom, gente, eu ainda não comecei a corrigir o estudo dirigido da turma da VET, tá? De replicação, eu vou começar hoje. Então, eu provavelmente vou fazer um esforço para tentar terminar até amanhã. A turma de vocês tem muito aluno, né? São 38 estudos dirigidos agora para eu corrigir. E como são individuais, né? A quantidade de leitura é grande. Mas vou tentar fazer um esforço para corrigi-lo hoje. O da bio, eu já corrigi. E essa questão ninguém acertou lá na biologia. Não sei se na veterinária teremos acertos. Essa é uma questão que a Thalita corrigiu na primeira vez na monitoria e ela cometeu um erro, né? Mas aí depois, na próxima edição da monitoria, ela corrigiu de maneira correta. Então, pessoal, é importante os alunos que vão na monitoria, às vezes, acompanhar a monitoria com frequência, porque acontece, até mesmo o professor, ele erra e passa uma informação inadequada e depois, na aula subsequente, ele pode corrigir, né? Por isso que a gente acompanha todas as aulas, tá? Então, vamos fazer essa questão. Eu vou até colar aqui no chat, só para a gente ter, porque eu vou abrir o quadro branco. Deixa eu apagar aqui. Então, o que a gente está falando aqui? A gente sabe que a gente está falando de uma célula de um organismo eucarioto. Ele é diploide. E o número diploide desse organismo é 2N igual a 14, tá? Então, isso quer dizer, gente, que esse organismo tem 14 cromossomos. Uma coisa que gerou dúvida nessa questão é que muita gente achou que a gente só ia enxergar os telômeros, e a gente só fala de telômero, quando estamos falando de uma célula em divisão, onde os cromossomos são visíveis. Isso é um erro, tá? Apesar de eu ter mostrado para vocês a figura do cromossomo, igual eu estou rabiscando aqui, né? Mostrando a região do centrômero, que é aquela região de constrição aonde as fibras do fuso se ligam para movimentar os cromossomos durante a divisão celular. As pontas do cromossomo linear eucariótico, que a gente chamou de telômero, apesar de eu ter mostrado isso só em figuras de cromossomo, o que vocês têm que lembrar é que esse cromossomo metafásico, visível apenas durante a mitose ou a meiose, ele nada mais é do que uma grande molécula de DNA dupla fita, enorme, com centenas e milhares de nucleotídeos, que se associou a proteínas histonas, formou os nucleossomos foram se condensando, formando a fibra de cromatina. Essa fibra de cromatina se associou a proteínas que formam aquele arcabouço proteico, dando aqueles loops que a gente chama de solenoide, e tudo isso foi se enrolando até ficar extremamente compactado e permitir a visualização em microscopia óptica dos cromossomos metafásicos. Então, se pegar um cromossomo metafásico como aquele e esticar, você vai ter uma fita de DNA, dupla fita linda, igual nós estamos acostumados. Portanto, as pontas dessa fita de DNA têm as sequências teloméricas, dos telômeros. Tanto é que a gente aprendeu no finalzinho da aula de replicação como que o telômero é replicado. Então, esse telômero é replicado a partir de fitas de DNA. Então, você tem telômeros durante a intérfase. Quando o DNA está frouxamente condensado, a fibra de cromatina está frouxa na célula, mas os telômeros continuam lá. Assim como você tem sequências aqui nessa região que vão determinar a localização do centrômero daquela fita quando ela se condensar em cromossomo metafásico. Tá? Feita essa observação, qual raciocínio a gente tem que fazer? E aí eu peço que vocês respondam pelo chat. Esse tipo de cromossomo que eu desenhei aqui, primeira pergunta, ele é simples ou ele é duplo? Segunda pergunta, ele tem uma molécula de DNA dupla fita ou ele tem duas moléculas de DNA dupla fita? Aquele cromossomo que eu desenhei. Ele é um cromossomo simples, muito bem.
e ele é formado por uma única molécula de DNA dupla fita. Perfeito. E esse cromossomo, agora eu pergunto, ele tem quantos telômeros? Muito bem, ele tem 2 telômeros. Então, vocês concordam comigo que quando a célula deste organismo está na fase G1 da intérfase, todos os DNAs dela estão desse jeito, frouxos, cada DNA com 2 telômeros na ponta. Se ela tem 14 cromossomos simples, 14 DNAs, essa célula tem, em G1, 28 telômeros. Entenderam? Porque a célula está com o seu DNA no formato de cromossomos simples. Uma molécula de DNA formando cada um dos seus 14 cromossomos. Só que vocês sabem que depois que a célula está em G1, ela vai para qual fase da intérfase? Terminou G1, ela vai continuar o ciclo celular. Qual a próxima fase da intérfase esta célula vai passar? Antes de G2, Bruna, tem alguma coisa. Entre G2, isso, Milena, ela vai passar pela fase S. E quando a célula passa pela fase S, qual que é o processo molecular importantíssimo que ocorre na fase S, que a gente ficou aí estudando durante muitas aulas? Muito bem, Milena, é a replicação. Então, durante a fase S, todas as moléculas de DNA vão ser replicadas da maneira semiconservativa que vocês aprenderam aqui na Biomol. Por esse processo, então, cada molécula de DNA faz uma cópia de si mesma. E os cromossomos que eram simples vão ser transformados depois da fase S em cromossomos duplos. E aí eu vou fazer um desenho do cromossomo duplo aqui, ó. E aí eu pergunto para vocês. Após a replicação, o cromossomo simples é transformado em duplo. Então, esta cromátide representa uma molécula de DNA enroladinha e essa outra cromátide representa outra molécula de DNA enroladinha e idêntica. Agora, portanto, o nosso cromossomo duplo tem 2 moléculas de DNA dupla fitas idênticas. E aí eu pergunto, pulo do gato. Após a fase S concluída, ou seja, quando a gente já está em G2, quantos telômeros temos por cromossomo? 4. Então, agora o cromossomo passa a ter 4 telômeros. Ok? Se a nossa célula tinha 14 cromossomos e agora cada cromossomo é duplo e tem 4 telômeros, é só vocês multiplicarem. 4 vezes 14 dá, acho que 56. Obrigado, Bruna. Então, em G2, a gente tem 56 telômeros, ok? Depois que a célula está em G2, né, gente? Ela entra em divisão celular. Quando a gente está falando da prófase de mitose, você simplesmente está pegando o DNA que estava na forma de cromatina frouxa e qual que é um dos eventos mais importantes da prófase? O início da condensação. Mas nós não vamos ter alteração da quantidade de telômeros. Continuaremos tendo 4 telômeros em cada cromossomo duplo. E durante a prófase, os cromossomos continuam sendo duplos. Apenas vão ser visíveis ao microscópio óptico devido à condensação da cromatina em cromossomo. Então, durante a prófase de mitose, continuamos com os 56 telômeros que já existiam em G2 depois da replicação. E aí, pensem, quando a gente tem a citocinese, que é a última fase da mitose, aonde as 2 células filhas são geradas, o que aconteceu? Durante a anáfase, vocês se lembram da aula de divisão celular lá da citologia? Durante a anáfase, aquele cromossomo duplo que estava lá, o que a anáfase fez? Separou ele em 2 cromossomos simples, né? Moléculas de DNA idênticas, lembram-se, por causa da replicação semiconservativa. Então, cada célula filha está recebendo um dos 14 cromossomos, só que agora eles são simples, devido à separação das cromátides irmãs que ocorreu na anáfase.
Então, a quantidade de telômeros por célula no final da citocinese volta a ser o quê? 28. Porque cada célula está recebendo um cromossomo desse tipo, com 2 telômeros. São 14 cromossomos que ela está recebendo, totalizando, no final da citocinese, 28 telômeros. Nesse ponto aqui, eu aceitarei, caso alguém tenha respondido, 56 telômeros, mas a pessoa tem que ter respondido que é 56 telômeros nas duas células. Aí sim, apesar que a pergunta é o número de telômeros por célula, tá? Muitas vezes, pessoal, algumas perguntas têm duas respostas. Muitas vezes é a justificativa que vai dizer se aquela resposta pode ser considerada correta ou não. É o que aconteceu, por exemplo, na última questão desse estudo dirigido, onde tinha aquela mutação que transformava as forquilhas de replicação bidirecionais para unidirecionais. Tem duas respostas que eu considero correta, mas a justificativa de uma e da outra é diferente, ok? E, de maneira geral, na biologia, na VET eu não posso falar porque eu não corrigi, as justificativas estão muito pobres, né? Depois eu peço que vocês olhem o gabarito e comparem a sua resposta com a minha. Muito aluno justifica em uma linha, 2 linhas, sendo que eu, no meu gabarito, gastei 6, 7 linhas para justificar uma questão. Então eu peço que na prova que vocês estarão fazendo e estão fazendo essa semana, nas questões abertas, façam justificativas completas, o mais completa possível. Vocês estão fazendo uma prova com consulta. Então, vocês estão ali com o livro, com o resumo, com o slide, com a internet disponível. Então, vocês, por favor, caprichem nas justificativas das questões discursivas, das questões de escrever, pois mais do que acertar o enunciado, a justificativa, a explicação é a parte mais importante de uma resposta. Júlia, você que pediu essa, foi você? Ficou claro o raciocínio agora? Mais alguma, gente? Essa foi uma questão que gerou muita dúvida. E aproveito a oportunidade aqui para fazer um comentário. Eu não sei se vocês reparam, a biologia molecular é uma disciplina que conversa muito com bioquímica e conversa muito com citologia. Então, se você não tem um conceito bem sedimentado da citologia e da bioquímica, aqui na Biomol você vai encontrar um pouco de dificuldade. Esse é um exercício, por exemplo, que se você não entende muito bem a parte de citologia do ciclo celular, das divisões celulares e da estrutura do cromossomo linear metafásico, você tem dificuldade para interpretar, ok? Então, é muito importante que a citologia e a bioquímica conversem bem com a Biomol. Pode, ô Milena, a prova ela permite o seguinte, vocês, quando entrarem no questionário da prova, as 11 questões vão estar lá prontas para você, né? Escolhidas aleatoriamente pelo Moodle. E até mesmo a ordem das questões é aleatória, tá? Então, por exemplo, vai ter aluno que vai ter uma de múltipla escolha, uma discursiva, VOF, múltipla escolha, VOF, entendeu? E você pode passar a prova inteira e depois ir voltando. O que você precisa tomar cuidado é que quando você terminar, você precisa ir na última questão e enviar, né? Finalizar o questionário. Mas sim, você pode ir e voltar durante o tempo de 1h e 40 minutos, que é o tempo da prova, ok? Mas eu deixei liberado isso, até mesmo porque se fosse no presencial, você ia receber a prova, você poderia, né? Fazer a última, voltar na primeira, ok? Isso tá tranquilo lá. Mais alguma pergunta ou dúvida, gente? Sobre a prova, sobre questões, algum conceito? Vou dar mais 2 minutinhos aí para vocês apresentarem. Se não tiver mais nenhuma demanda, aí a gente conclui a aula, tá? Enquanto vocês estão pensando aí durante esses 2 minutinhos, eu vou aproveitar para dar alguns recados, que vão ficar aqui, né, documentados na aula gravada. É importante, para a turma da veterinária, não esquecer que hoje, para vocês,
termina o prazo do envio das perguntas resumo e do estudo dirigido do conteúdo de transcrição. Então, até às 11h59, vocês podem estar enviando via Moodle. A prova já está liberada desde segunda-feira, mas ela vai ficar disponível até domingo. Eu deixei até domingo, gente, porque às vezes domingo é um dia mais tranquilo para você fazer a prova. A sua família toma um destino na vida no domingo, você fica sozinho em casa. A internet às vezes tem uma conexão melhor, então eu deixei a prova disponível até domingo para esse tipo de situação, tá? Como está lá no Moodle, muito bem explicado, mas eu reforço aqui, a prova de vocês tem 5 questões de múltipla escolha, escolhidas aleatoriamente de um banco com muito mais. Então, cada aluno vai ter a sua prova. Nível de complexidade das questões, os conteúdos abordados são equidistribuídos. E cada questão de múltipla escolha vale 3 pontos. Então, 5 vezes 3, 15 pontos em questões de múltipla escolha. Sim, até domingo, 23h59, ela está disponível, Maria Eduarda. Bom, continuando. Tem uma questão de VOF, tá, pessoal? A questão de VOF, ela tem 5 frases para vocês julgarem como verdadeiras ou falsas. A questão vale 5 pontos, o julgamento de cada frase 1 ponto. Então, já temos 20. E nós temos 5 questões abertas, discursivas, cada uma valendo 3 pontos. 5 vezes 3, 15, 15 com 20, os 35 pontos da prova. Ok? Eu usei o sistema de aleatorização, então cada um de vocês fará uma prova diferente. É óbvio que vão repetir questões, mas é uma escolha aleatória, tá? Não vai ter feedback para vocês. Então, assim, depois que a gente concluir, vocês vão ter acesso ao resultado das de múltipla escolha e a de VOF, né? Mas as abertas eu vou fazer a leitura de uma por uma, vou corrigir e depois, caso vocês tenham alguma dúvida, me procurem por e-mail ou por outros canais de comunicação para eu falar, ó, você perdeu pontos nessa resposta, o gabarito era esse, você deixou de falar isso, isso e isso, por isso que você tirou tantos pontos nos 3 pontos que valia a questão, tá? Não lançarei notas no AVA de nada, então no AVA vocês estão tudo com 0, no Conecta eu estarei fazendo os lançamentos, ok? Como a turma pediu para o adiamento do estudo de transcrição para hoje, né? Eu não tenho condições de colocar o gabarito dele para vocês amanhã, então semana que vem o feedback das perguntas, resumo desse conteúdo, vem também o gabarito do estudo de transcrição e farei o possível para tentar corrigir o de replicação e já lançar a nota para vocês hoje. Os gabaritos do de replicação e de estrutura do DNA já estão lá no Moodle, ok? Desejo a vocês uma boa prova, não está difícil. Tenham plena consciência que, devido à pandemia e ao estudo remoto, vocês foram privilegiados de poderem fazer a prova com consulta, né? Então, vocês, se estivessem no ensino presencial, estariam fazendo a prova lá no IF sem consulta. Então, aproveitem essa oportunidade, né, que o coronavírus deu a vocês, né? E façam a prova com muita dedicação e atenção. Consultem, podem consultar o que vocês quiserem, menos eu, tá? Qualquer outra coisa vocês podem consultar. A Thalita, ela está disponível para poder ajudá-los, mas não a responder questões, né? A Thalita, essa semana, ela está autorizada a simplesmente ajudar em questões do resumo, do estudo de transcrição e também ajudá-los em alguma questão conceitual. Tranquilo? Bom, como vocês não apresentaram mais dúvidas, eu acredito, então, que nós resolvemos as demandas de vocês. Último recadinho para a gente concluir. Qualquer problema na hora de enviar essa prova, pelo amor de Deus, tirem um print da tela, que pegue o horário, a data no seu computador, documentem esse print e depois me mandem por e-mail para a gente ver como que resolve a situação. Mas, por favor, se tiver problema, eu preciso de uma prova do problema, eu preciso desse print para a gente conversar e chegar numa resolução que não prejudique vocês. Tá bom? Desejo a vocês, então, uma boa prova. Desejo um bom feriado. Se cuidem. Na semana que vem, a gente já começa um novo conteúdo. Então, tem postagem nova no Moodle, na terça para Biologia e na quinta para VET. Semana que vem, a gente continua com as nossas aulas online do mesmo jeito. Ok?
Bons estudos para vocês, bom feriado. Espero que todos consigam boas notas na prova. Um abraço para vocês. Fui.